Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Em novembro, nós vamos falar de Novembro Roxo, o mês de prevenção à prematuridade. Que mãe, né, que quer ter o seu bebê, ter alta e o bebê ficar, né, internado muitas vezes. Por isso, existe sim prevenção à prematuridade e é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui duas convidadas. Inclusive, Patrícia Casanato já esteve aqui, a coordenadora da enfermagem da Materno. Seja bem-vinda novamente, Patrícia. Muito obrigada. E também hoje, pela primeira vez, a Thalita Montoni, ela que é coordenadora de enfermagem da Infantil, né? Seja bem-vinda aqui com a gente. Prazer todo meu, Mônica. E vamos falar de prematuridade, falar do Novembro Roxo, né? Quando a gente fala de Novembro Roxo e fala dessa prevenção, é possível prevenir a prematuridade? Sim, é possível prevenir a prematuridade e evitar que esse bebezinho aí, depois que nasça, é separado de sua mãe devido aí para uma UTI neonatal, né? Porque eu acho que o ciclo, né, natural é a mãe sair carregando o seu bebê do hospital para ir para casa. Sim. Quando tem uma mudança, assim, a gente sabe que é para a saúde, obviamente, do bebê, mas é difícil, muitas vezes doloroso para essa mãe, né? Sim. Para essa família. E a prevenção, muitas vezes, já começa lá no pré-natal. Num pré-natal bem feito, num acompanhamento adequado dessa gestante, né? Evitando aí um nascimento precoce desse bebê, né? E é muito importante a gente frisar nisso, Mônica, porque muitas mães desconhecem, né? Essa prevenção, e que existe, que né? existe, e exato. o Novembro Roxo vem justamente para isso, Sim, para poder trazer essa conscientização. Conscientização e também para comemorar, né, esses pequenos heróis que passam por essa luta, né, por essa fase que é a parte da UTI neonatal. Então, é um herói mesmo. O prematuro a gente fala que são pequenos lutadores, né? E que é um amor que nasce antes do tempo, né? Mas e aí? O que fazer quando esse amor nasce antes, né? Então, a gente está aqui justamente para isso, a Patrícia na parte mais da maternidade, da prevenção, né, do pré-natal, e eu mais a parte, nossa, nasceu, e agora? E agora? E agora? O primeiro é o impacto de ter que sair muitas vezes sem o bebê e deixar ele ali, Sim. né? E também, Mônica, frisar que muitas vezes é necessário tirar esse bebê, né, antes do tempo, por risco da mãe, da vida da mãe e da vida do próprio neném. Então, a gente tem as duas vertentes. O que precisa nascer, né, às vezes por uma cardiopatia congênita ou algo que ele precisa sair dessa barriga, e o que dava para ser prevenido, né? E quando a gente fala de prevenção, Patrícia, né? Eu já tô aqui me preparando para essa história de ser mãe, então tudo quando fala de prevenção eu já me interesso, né? E acredito que tem outras mulheres que também querem ser mãe, né? Ou já são mães e querem ser mães novamente, querem saber sobre essa prevenção. Quando a gente fala de prevenção, onde começa essa prevenção, né? A mulher, ela começa essa prevenção quando? A prevenção, ela começa, na verdade, quando você decide que vai ser mãe. Então, ela vai, faz todos os exames, verifica se está tudo bem com a saúde dela, né? Para daí, então, ela começar a pensar na gravidez. É importante esses exames quando se Muito. tem essa decisão. A gente sabe que é fato que tem vezes que a mulher acaba engravidando sem planejar, não é planejado, mas se há a possibilidade desse planejamento, ali já começa com o pé direito. Ali seria o ideal. Esse é o mundo ideal. O mundo ideal. Fala, né? Realidade e expectativa. Então, a gente tem, no mundo ideal, começaria antes dela engravidar. No mundo que a gente tem a maioria hoje, começa no pré-natal. E o pré-natal deve começar quando? Assim que pegou o teste de gravidez. Descobriu. Já precisa agendar, né, consulta com um médico ginecologista, obstetra, que é quem cuida e quem faz todo o pré-natal. O pré-natal, ele é tão importante que a gente inicia no começo, tem alguns exames de imagem, que a gente já consegue definir alguns diagnósticos para poder ir trabalhando com eles. Tem alguns exames de laboratório também que faz isso. Então, tudo isso é muito importante nesse sentido de prevenção mesmo. E já é possível diagnosticar se há possibilidade desse bebê nascer prematuro ainda nesse pré-natal? Já é possível isso, Patrícia? É possível. No primeiro trimestre da gestação, algumas doenças começam a aparecer se
for uma tendência, seja genética ou propriamente do ambiente, né? Por exemplo, uma diabetes gestacional, uma hipertensão, né? Então, entre o primeiro e o segundo trimestre começam a aparecer as comorbidades que virão. E a partir disso, essa gestação deixa de ser de baixo e médio risco e passa a ser de alto risco. Uhum. Quando ela passa a ser de alto risco, ela tem que ser tratada num ambulatório especializado, coisa que a gente tem aqui no nosso HFC. E por quê? Porque são médicos especialistas em alto risco, né? Tem outros exames, vai focar naquela comorbidade e tudo isso vai em encontro para prevenir o nascimento precoce e também para cuidar da mãe, claro, né? E aí, então, quando tudo vai bem, a gente chega no final da gestação e tudo bem. Mas a gente também trabalha com a possibilidade de não correr bem e não chegar até o final e precisar intervir, seja um nascimento precoce, seja uma internação para poder fazer alguns ajustes, né, de medicação, de tratamento, enfim, de forma geral. E quando o nascimento precoce acontece, a gente tem um bebê que nasceu antes do tempo e que nem sabe que saiu da barriga ainda, né? Então, aí a gente tem um prematuro. E quando a gente fala em prematuro, até para a gente entender, quanto tempo, assim, de prematuridade, né? É o máximo ou o mínimo que pode ser retirado esse bebê? É assim, a partir da 38ª semana, ele deixa de ser prematuro. Antes disso... Já é. É prematuro. Mas é claro que um bebê de 28 semanas e um bebê de 36 semanas tem diferença de diagnósticos, de maturidade dos órgãos, pulmão. Então, quanto mais tempo a gente conseguir levar essa gestação, melhor. Por isso que a gente trata. Então, a gente trata as comorbidades, trata essa mãe, para ela ficar bem, mas também pensando em que ele nasça o mais tardar possível, né? Se não for de 38, 39, 40... Isso significa mais tempo para que ele possa estar formado, né? Exatamente. E se não, a UTI neonatal também desempenha esse papel? Nesse fechamento da formação aí desse bebê? Exato. Como é que é isso? A UTI neonatal, ela tem uma equipe especializada e bem qualificada para atender esse bebê que nasceu antes do tempo. Digo, Mônica, até um bebê de 26 semanas como um bebê de 36. E você lembra, assim, de 26 foi o mais... Teve um de 26 e 6 que a bebê foi de alta com a mãe. Olha... Foi de alta com a mãe e é muito gratificante isso para a nossa equipe, né? Então, assim, nasceu, e agora, né? E a gente tem dois tipos de vertentes aí, Mônica. Por exemplo, a família que tem o desconhecimento do que é uma UTI neonatal, né? Então, tem mães que acham que assim, o bebê vai lá só para pegar uma cor, só para pegar um peso, e não, né? E famílias desesperadas, né? Nossa, meu bebê está na UTI. Já acha que é algo grave, né? Algo que possa evoluir de uma forma negativa, né? Mas a nossa equipe é uma equipe altamente qualificada, temos exames, temos equipamentos necessários, equipe médica, todos são intensivistas, né? Que cuidam desse bebê para promover um útero fora do útero, né? Uhum. Que a gente até brinca, né? fazer o papel do útero, né? Fazer o papel desse útero quando ele nasce. E até falo para a Patrícia, uma semana que ele consegue ficar dentro do útero da mãe, a mãe já está lá com um trabalho de parto prematuro, né? A gente está tentando inibir esse parto, faz muita diferença para esse neném. Coisas de dias é diferente quando ele nasce, tá? Então, o nosso intuito ali é o quê? É não deixar, né? É tentar manter esse bebê no útero. Agora, nasceu. E agora? UTI neonatal, né?
que a gente vai preparar esse bebê aí e evoluir com ele num tratamento especializado para ele ter uma alta, para ir o quanto antes para casa com a mãe dele, né? E com a mãe. necessariamente, esse bebê chegou com 26 semanas, nasceu com 26, prematuro. Ele tem que ficar lá por quanto tempo? Ou não necessariamente? Isso depende, né, do desempenho de cada bebê. Depende do desempenho de cada bebê, mas ele fica com a gente pelo menos até ter a idade corrigida necessária, que seria pelo menos as 37 semanas. Ele vai ficar lá com a gente. Pode acontecer uma alta antes? Pode, Mônica, né? Às vezes ele evoluiu bem com o peso e tudo mais. Mas a gente trabalha em cima do prematuro com idade corrigida. Então, por exemplo, ele nasceu de 26 semanas, né? Não chegou nem no terceiro trimestre. A hora que ele vai completar, né, os 9 meses que seria dele nascer, ele já tem 2 meses de vida, né? Então, ele estaria pronto para nascer agora. E ele já está há 2 meses nascido, né? Então, o meu maior desafio ali, Mônica, é proporcionar esse útero fora do útero, né? Então, ele vai para uma incubadora, a gente coloca apoios no neném, que parece um útero, né? Que ele fica todo um aconchego mesmo, né? Um acolhimento daquele bebê. Que ela é aquecida, ela é úmida, para proporcionar para aquela pele do bebê, para ela maturar, né? Olha. Então, o que é o principal, os principais órgãos, né, que esse bebê prematuro pode ter, né, de comprometimento, né? Cérebro, pulmão e o sistema intestinal, né, que não está preparado para o mundo lá fora. Então, são controles específicos para o cérebro, para não ter hemorragia, sangramentos, né? O pulmãozinho, ele precisa maturar, né? Então, a gente tem que ajudar esse bebê a respirar. E o sistema intestinal, que ele vai receber o leite para ele poder ganhar peso, né? Fora os outros órgãos, claro, a gente, né, tem um conjunto aí, mas primordial são esses 3, né, que são órgãos vitais, né? E depois que ele nasce, o que é importante, né? 100% dos nossos RNs prematuro usa o leite humano pasteurizado do nosso banco de leite. E, inclusive, a gente fez, né, Patrícia, um podcast aqui, o HFCcast, falando justamente a importância da doação do leite materno. E num prematuro, Mônica, isso é muito importante, porque, pensa, se um bebê normal, né, que ele nasce no tempo adequado, o leite humano para ele vai ser o que ele precisa, você imagina para um prematuro que não está preparado, né? Então, esse intestino não está preparado para receber uma fórmula, um aditivo, algo, né? O quanto mais natural possível poder proporcionar para ele, melhor vai ser essa evolução dele no tratamento. Tá? Então, o leite humano pasteurizado, o que ele vai evitar? Uma enterocolite. O que é uma enterocolite? Uma infecção. Né? Esse intestino não perfurar, não dar outras comorbidades para esse bebê que está lá na DEL, que ele precisa só ganhar o peso, né? E maturar esses órgãos para ele poder sair muito bem com a mãe dele. E aí precisa de muita paciência também. Sim. E da compreensão, né? Com certeza. Por conta da família. Porque eu imagino para uma mãe, tem mães que acabam, né, aceitando de uma forma mais fácil, mas eu acredito também vocês lidem com mães que não aceitam, né? Estar separada do filho logo nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida desse bebê. Sim, e o papel da UTI neonatal com a equipe multidisciplinar, né? A gente temos psicólogo, né, nutricionista, né? É exatamente esse, Mônica, é preparar essa família no tratamento para aquele bebê. Então, é falar para aquela mãe, calma, é expectativa versus realidade. Claro, a gente trabalha com muita transparência, Mônica. A gente tem que falar, né, o que realmente está acontecendo com o bebê, mas que é possível, né? Vamos lá, ele nasceu, então a gente vai fazer de tudo para esse bebê ir logo com ela. Se desenvolver ali e tudo é muito bem acompanhado, né? Todos os dias a gente tem as visitas, os boletins médicos que passam, né? Como que está a situação daquele bebê. E preparar essa família mesmo com o futuro, né? Imagina a emoção, né? Quando Exato. esse bebê sai, vai lá pro céu, né? Que é o materno, para essa mãe poder levar para casa. Deve ser incrível, né? Essa emoção. Então, eles trazem até de volta para a gente ver. Eu imagino. Ano a ano. Imagina. A gente tem um que vem Todo tem ano. 6 anos já. Olha, porque isso acaba que é uma parceria, né? Sim. Eu entrego meu filho para vocês cuidarem, né? Terminar esse desenvolvimento Uma dele. gratidão enorme, enorme. né, no sentido da família. Mas é como a Thalita disse, uma coisa bem importante, esse primeiro momento, acolher essa família, fazer entender que é um processo demorado, não é um processo rápido. Dias serão melhores, dias serão piores, mas que tudo vai ser feito para um fim muito feliz, né?
O trabalho é para isso, O né? trabalho é para isso, pra Mônica. isso. Com certeza. E por essa razão a gente comemora também o Novembro Roxo pensando nisso, né? Pensando, como você disse, na prevenção para que não aconteça. E quando acontece, a nossa equipe totalmente treinada, altamente qualificada, com os equipamentos adequados. E, Patrícia, eu acho que para dar esse recado para a mãe também, que ela pode ter esse bebê prematuro, também não deve ser fácil, né? Exige aí muito profissionalismo, muita humanização nesse momento, né? De explicar, né, o porquê, preparar essa mãe para essa prematuridade também, Sim, né? sim. Em algumas vezes a gente não tem esse tempo, porque esse bebê chega nascendo e aí a gente já acaba aqui entrando naquela loucura do nascimento mesmo e depois a gente tenta explicar, né? Para as mães que estão internadas e que estão, né, sob tratamento, aí assim a gente trabalha o prognóstico, né? Então, como que pode acontecer, se acontecer, como vai ser, né? Então, essa questão daí fica mais fácil quando a paciente está com a gente. Que já está Ou conseguindo mesmo, tentar segurar ali esse bebê na barriga ainda, né? Por ou um mesmo tempo. no ambulatório de alto risco, a gente também trabalha essa questão dos prognósticos reservados, que a gente fala, né? Então, quando dá, a gente trabalha, mas também acontece de acontecer. E aí, Patrícia, você estava falando do pré-natal, que ele é extremamente importante até mesmo para essa prevenção da prematuridade, né? Depois desses primeiros meses aí que a gente vê se pode ou não ter algum tipo de doença, que seja hereditária ou não, né, do ambiente, tem mais alguma coisa que chame a atenção ao longo desse pré-natal que a mãe precisa estar atenta? Sim, a gente faz as rotinas de exame no primeiro trimestre e repete no segundo. Então, a gente faz a comparação, né? Como estava no início da gestação e como está no segundo. E, a partir daí, a gente traça um norte, no sentido de que, não, tudo vai indo bem, vamos manter. Ou nós vamos precisar de um cuidado mais especializado, ambulatório de alto risco mesmo. E quando a gente diz de prevenção, o pré-natal é uma dessas prevenções. Existe mais jeito da gente poder, como mãe, né, como gestante, prevenir essa prematuridade? Existe. Não usar álcool, né? Drogas, né? Evitar fumar. Tentar uma vida mais saudável? Uma vida mais saudável, exercício físico. Claro, quando ela é indicado, né, Mônica? Não adianta começar exercício depois que engravidou. Você já tem que ter uma rotina de exercícios físicos, tá? E alimentação muito importante, Mônica, muito importante. Alimentação, tomar bastante água, evitar as comorbidades que a gente já pode ter, né? Diabetes, hipertensão. Então, assim, claro, no parto, durante a gestação, né? Eu já fui gestante, a gente muda muitos hormônios, a gente, né, se preocupa mais. Então, assim, tentar levar a vida leve, feliz, fazer coisa que a gente gosta. Isso faz total diferença para uma mãe que está passando uma gestação aí. Eu imagino. Então, essa questão da vida saudável também influencia e ajuda a não ter a questão da prematuridade, né? Sim. Ou seja, não passar por todo esse processo. Agora, Thalita, eu queria que você me explicasse um pouco. A mãe, apesar de ficar separada, ou às vezes a mãe tem alta e o bebê não, a mãe pode ter esse contato com o bebê também na UTI NEL, né? Sempre. Tanto é, Mônica, que quando o bebê tá para ir de alta, essa mãe fica lá com a gente. Ela participa dos cuidados de manhã, que é o banho, né, a troca de fralda, o que ela vai ter em casa. Então, a gente prepara essa mãe para essa alta. Então, ela pode ficar, claro. Nesse primeiro momento do bebê, quando ele nasce, assim, 26 semanas, né, muito, muito prematuro, quanto menos mexer nesse bebê, melhor. Então, a gente evita manipulação excessiva, a gente evita ficar mexendo nesse bebê, até mesmo pelo risco, né? Que eu imagino que não deve ser fácil, né? Porque a mãe quer o bebê, né? Quer o bebê, então, assim, muitas vezes, Mônica, eu não posso pôr no colo, né? Esse bebê está entubado, né? Então, trabalhar essa mãe assim, mas ela pode ficar lá. Ela está lá com a gente, ela está vendo todos os cuidados. E quanto menos mexer naquele bebê, é melhor para ele, até ele atingir uma certa semana, né?
a gente fala lá muito em semanas, que ele possa ter essa manipulação Esse contato. normalmente, esse contato. Mas assim, já a gente coloca o bebê entubado no colo da mãe, tem sim, que não vá causar risco para ele, né, de desestabilização clínica, a gente coloca no colo, a gente põe para mamar, né, a gente deixa o pai entrar junto também, fica os dois lá, né, do ladinho da incubadora. Então, é muito gratificante, Mônica, quando a gente vê um bebê de 26 semanas saindo de alta com a sua mãe, né, e com o seu pai. E a gente está lá para isso, né? A UTI neonatal é para isso. Nossa, nasceu e agora, né? E também o que a gente prioriza lá, né, além do leite humano pasteurizado, é o primeiro leite que desce da mãe, que a gente fala do colostro, né? O colostro é aquele primeiro leitinho que desce pós-parto. E isso é utilizado lá nos bebês como imunoterapia, como a primeira imunidade desse bebê. Então, mesmo que esse bebê vai para a UTI, vocês tentam Ordenhar a mãe, esse leite para ofertar para esse bebê. Para ofertar para esse bebê. Tem mãe que dá o próprio leite, que a gente fala o leite cru, né? Que já é do leite dela para o bebê dela, né? O banco de leite auxilia muito, Mônica, muito, mas quando essa mãe quer amamentar o filho dela na NEL e quer que use o leite dela para o bebê, a gente também deixa o leite humano pasteurizado e dá o leite da mãezinha lá, que Então, está lá essa internada. possibilidade Sim, também. com certeza. Há também essa possibilidade do leite cru que a gente... O que é esse vínculo, né, maravilhoso entre mãe e filho, né? É um vínculo... É a sensação de estar podendo contribuir, sim, né? Sim. Com esse cuidado, né? E é bem importante porque a colostroterapia que a gente faz, ela é como a Thalita falou, né? Ela é uma imunidade. Então, todos os bebês, eles recebem. Agora, os bebês que foram separados da mãe, a gente precisa proporcionar isso para eles. Exato. Então, é uma terapia mesmo. Então, até gostaria que a Thalita falasse mais sobre a nossa introdução. Né? Isso, é uma introdução para os RNs de baixo peso, menor que 1,5 kg, e prematuro extremo, que é abaixo de 32 semanas. Que ele precisa receber essa colostroterapia nos primeiros dias de vida aí, para poder ter essa imunidade que ele teria quando ele fosse nascido de tempo adequado, né? E o que vai fazer de diferença isso na vida desse bebê? Menos infecção, o risco da enterocolite, que diminui muito, né? Mitiga esse risco. E a evolução desse bebê como tratamento na UTI neonatal mesmo. Fortalece esse bebê. Bebezinho. Leite humano e leite materno para o bebê é primordial. Portanto, a gente abre espaço aqui também, a gente está falando da prematuridade, mas para a doação de leite, o quanto é importante a doação de leite materno. E, infelizmente, ainda, por falta de informação, tem um mito que se fala muito, mas eu vou tirar do meu leite que eu estou ofertando para o meu bebê e aí vai faltar, não vou produzir leite suficiente para dar para minha criança porque eu estou doando leite. Eu queria, Patrícia, que você falasse um pouco disso, que por mais que, né, a mídia já tem divulgado bastante, né, falando da importância, essa questão da produção. Não falta leite para aquela mãe que está amamentando o seu filho. Ela pode contribuir e doar para outros bebês que não têm, né, acesso ao leite materno. Sim, claro. Na verdade, é o contrário, né? Produz mais. Quanto mais o bebê suga, mais a gente tem produção. E quanto mais ela ordenha, mais ela vai ter produção. Então, é bem diferente do que a gente acredita, que está tirando. Então, é o excedente, você dá para o seu bebê, e aí o excedente você tira, armazena, de forma que a gente orienta no banco de leite, e a gente vai buscar na casa. Então, eu acho que é importante até você ter falado sobre a questão da doação, porque é essa doação que chegam para esses bebês, né? Porque algumas mães, por uma série de fatores, elas não têm a quantidade que esse bebê precisa ainda, né? Então, a gente acaba... O colostro, ele é uma terapia, mas para engordar, para estar... né, ganhando peso mesmo. Ganhando peso, para
enfim, atingir o objetivo, a gente precisa de uma quantidade grande. E nem toda mãe de prematura consegue amamentar, né? Consegue produzir o leite. Tem todo esse impacto, tem toda essa questão do trauma. Então, uma série de condições que muitas vezes impede que ela tenha a produção do leite suficiente, não é isso? Exatamente. Até mesmo pelo estresse, Mônica, É. né, dessa mãe, né? Eu fui puérpera também, né? Eu fui pós-nascido aí, e realmente é hormônio, uma um mudança, mundo né? novo para você que leva o seu bebê para casa. Você imagina para uma mãe que está com o seu bebê internado e ela não pôde levar para casa. Então, a gente tem que entender esse lado também dessa mãe. Claro, a gente capta essa mãe, ordenha essa mãe, mas muitas vezes eu preciso muito da ajuda do banco de leite para ofertar os 100% para os RNs da UTI neonatal. E quando a gente fala de UTI neonatal, a gente fala de uma infraestrutura extremamente moderna, não é isso, Sim, Thalita? temos monitores que pegam todos os sinais vitais, altamente equipados, temos as especialidades que passam as visitas, né? Ultrassom, raio-x, tudo. E a gente tem também as especialidades específicas, né? O oftalmo, esse bebê precisa ver essa avaliação do olhinho, né? Porque é tudo muito precoce, Mônica. Imagina, o capilar desse bebê é muito fininho, chega um sanguinho ali para aquele órgão muito dificultoso, né? É muito mais difícil, né? Então, a gente tem que ter muitos controles, muitos exames, é semanal esses exames, e diariamente também falando, né? As evoluções diárias, que tem que ver se esses órgãos estão bem nutridos, esse bebê está ganhando peso, né? Esse É um cérebro está se monitoramento total. Exatamente. total. É um monitoramento total desse bebê. Thalita, eu fico imaginando que você que trabalha lá, quantas histórias ali de superação que você deve vivenciar, né? Muitas histórias de superação. Porque não tem como, por mais que a gente seja profissional, esse envolvimento, esse humano existe na gente, né? Você é agora mãe também, então, Sim. quando a gente é a mãe, a gente já sente o que a outra mãe está sentindo naquele momento. Então, eu imagino que deva ter muitas histórias, né? Olha, Mônica, eu como enfermeira, eu falo, né? Eu sou... Não tem como a gente não ser humana, né? Enfermagem não tem como, né? A gente trabalha com o coração. O ato de não, cuidar, não adianta, né? Não tem como você não levar algumas coisas para sua casa. E depois que eu virei mãe, isso se acentuou muito na minha vida, muito. Eu falo que, nossa, às vezes eu chego em casa, olho meu filho lá, né? Eu falo, gente, que milagre da vida é você ter um bebê. Então, essas histórias de superação que eu vejo na UTI neonatal, a gente vai, com o português, claro, é um banho de água fria, muitas vezes, para a minha vida. Poxa, olha essa mãe, né? Olha essa história, olha aquele pai. Eu tenho mães, Mônica, que não são da cidade, são de fora, né? Que a gente atende a DRS toda aqui, né, na nossa região. Então, o esforço dessa mãe vir todo dia... Teve uma mãe que ela nem estava de alta ainda, acho que ela estava em Capivari, não lembro dessa história, mas ela nem estava de alta e ela queria vir ver o bebê dela. Imagino. Então, assim, e muitas vezes eu entendo a dificuldade, tem questões sociais, né? Tem questões familiares, muitas vezes. Então, assim, cada dia é uma história, cada bebê é único para mim, tá? E o que eu puder fazer, o que a minha UTI puder fazer para a vida desses bebês ficarem mais fáceis, evoluírem melhor, entregar para essa mãe. Entregar para essa mãe se ver o quanto antes. Eu e a minha equipe, né, nossa equipe do HFC, estamos ali para o que der e vier. Já vai pensando numa história aí pra você contar pra gente, hein? Uma história marcante aí, que agora eu quero falar um pouquinho da materno também. Que também tem que ter toda essa preparação, né? Pra mãe novata. Logo sou eu que tô lá no materno, hein? Sendo preparada. Como é que é essa conversa, essa preparação? O medo, muitas vezes, essa mudança, né? Os hormônios todos aí, a flor da pele. Sim. Como é que é isso, Patrícia? Sim. Olha, a gente procura lidar da forma mais viável possível, utilizando de várias técnicas, mas a humanização sempre vai ser a nossa prioridade, né? Então, se colocar no lugar dessa mãe, né? Nós temos os trabalhos de parto, que não são muito fáceis, mas com a ajuda de vários estímulos e várias técnicas, acaba-se amenizando a dor e conseguindo esse parto de uma forma mais tranquila, né?
Isso a gente está falando de Pra não parto ser normal, E não né? ser um ato traumático, né? Sim. Não pode ser traumático. Ele precisa ser sempre sensibilizado, sempre. Então, a gente tem alguns exercícios. Até agora, na mídia, eles colocam algumas dancinhas, né? Então, essas danças, elas ajudam muito no encaixe do bebê para a hora do nascimento. E isso tem tudo. Temos tudo. Todos esses protocolos, vocês Temos. também utilizam. Temos musicoterapia, temos a bola suíça, que é uma bola de pilates, onde ela vai para debaixo do chuveiro. E a gente tem estudo científico que 40 minutos de banho dilata 2 centímetros. Olha só. Então, além de diminuir a dor, a água quente, né? E ela fazer o exercício com a bola embaixo da água quente, a gente junta tudo. Vai encaixar ali embaixo da água quente, melhora a dor e, além do que, ajuda na dilatação. Então, esses métodos que a gente chama de não farmacológico, que não precisa de medicação e sim de dedicação, né, da enfermeira, do médico, esses métodos são sensacionais, porque ajudam a chegar ao término do parto de forma menos traumática, mais humanizada. E isso também ajuda a definir se vai ser um parto normal, se vai ser uma cesárea. Exatamente. É. O bebê é colocado em cima da mãe desde a hora que ele nasce, né? Então, a gente fala assim, no tórax, né, da mãe, para que ele tenha esse contato mesmo, contato pele a pele, né? Poxa vida, quem é que ele conhece? Que coração que ele ouviu? Né? Então, nada mais humanizado do que colocar ele em contato com a mãe, porque ele vai ali para aquela área cardíaca, que ele ouvia aquele coração lá dentro, e aí ele vai ficando Dá calminho, aquela calma. calminho, né? Eu imagino que deve ser uma emoção, né, gente? Isso a gente está falando de bebê que não precisa de UTI. Exatamente, né? Aí os bebês que precisam de UTI, eles recebem os primeiros cuidados na sala de parto e em seguida são transferidos para a UTI neonatal. E também tem muita humanização na UTI neonatal. A gente falou bastante de equipamento, de treinamento, de tecnologia de ponta, né? Mas a gente tem lá a hora do soninho, então tem um momento em que as luzes são apagadas e há um silêncio completo e não é mexido no bebê nesse momento. Olha. A gente tem os 3 turnos, manhã, tarde e à noite. Então, ninguém mexe no bebê, ninguém fala alto, ninguém entra conversando. É um tempo. É um tempo. É um tempo para ele. À noite um pouco maior e nos outros horários dura em média 2 a 3 horas cada, e à noite um pouco maior o tempo, né? Mas para um bebê Respeitando essa evolução mesmo. Respeitando a evolução, e para um bebê prematuro, Mônica, um barulho é altamente prejudicial para esse bebê. Então, assim, um material que cai no chão para ele já é um som alto de uma festa, por exemplo, né? Uma festa de... Então, assim, o decibéis é muito diferente para o bebê, né? Que ele ouve, né? O nível de limite, né, que a gente tem que ter para um bebê é muito pequeno. Então, quanto mais silêncio, melhor é o desenvolvimento tanto neurológico para esse bebê, quanto a evoluções mesmo do próprio corpinho dele, né? Mas, principalmente, neurologicamente falando, o silêncio para o bebê prematuro. Para um bebê termo já é bom, né? Imagina para um prematuro. É primordial também para esse desenvolvimento. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença da vida daquele bebê. Thalita, como eu disse, eu sei que são várias histórias, mas compartilha com a gente alguma história de algum bebezinho que você acompanhou. Uma história, teve um bebê, não vou citar nomes, Não precisa. Mas era o bebê do leito 3, que a gente fala até, que marca muito aquele local, né? Que era um bebê de 24 semanas e 6 dias. 24 e 6 dias. Que ele ficou um tempo muito grande na UTI Neo, né? Então, a gente tentou, né? Tudo, e ele precisava de uma traqueostomia para ele poder respirar. Porque muito tempo entubado, né? O bebê precisava muito tempo.
Aí a gente sempre senta com a família, Mônica, para discutir casos, né? E discutir possíveis procedimentos, né? Para a vida daquele bebê. E a mãe falou assim para mim, a minha filha não vai precisar de tráqueo. Com todos os indícios que esse bebê precisaria, né? E para nós, a gente tem que trabalhar essa alta com esse bebê, porque é um risco que pode acontecer, né, Mônica? E, Mônica, no dia da cirurgia dela, no dia que ela ia subir, né, para fazer, por vários fatores, né, não pôde fazer a cirurgia. Não pôde, ela... por uma série de fatores, né, e a gente não entendeu muito bem ali naquele momento, né, remarcamos, tal. Mas ainda assim faria. Ainda assim faria. Pois a gente estubou esse neném e ela não precisou de tráqueo. Olha! Ela não precisou, e essa mãe falou, eu falei que ela não ia precisar. Eu falei. Então, assim, a fé dessa mãe, tá? Independente de religião. Eu acho que a gente vira mãe... A nossa fé aguça ainda mais, né, Patrícia? A gente... Então, foi muito marcante para mim, porque a gente dá um norte, como a Patrícia falou, os tratamentos existem, a gente dá um norte para aquela criança, um prognóstico reservado, mais reservado, né, desse bebê. Porque pensa, Mônica, 24 semanas e 6 dias. É muito precoce, é muito novinho esse bebê. 30 aí? 5 meses, mais ou menos. 5, 6 meses, mais ou menos. Então, é muito. Pensa o tempo que essa criança precisou de ajuda para respirar, pensa o tempo que ela ficou na NEL. E a mãe estava tão convicta que ela não ia precisar, que eu falo, é a mãe ali. É a mãe que ajuda nos nossos tratamentos ali, porque é incrível. É incrível como... Essa força, né? Essa força e como esse bebê tem essa força que é divina, assim. É algo inexplicável. São os heróis, né? São os heróis. Essa força, ela é muito aguçada quando a gente está gerando o bebê. Porque a gente acha lindo uma gravidez. Mas quando isso está acontecendo com a gente, dentro da gente... A nossa transformação. A nossa transformação, a transformação da nossa fé, do milagre da vida que você fica imaginando. A gente poderia ficar aqui horas romantizando esse momento, porque só de você pensar que, né, aconteceu, que é uma vida... Como está sendo dividido isso dentro de você, como está crescendo esse bebê, então você já é outra pessoa. Você muda muito, em especial essa questão mesmo da fé, independente de religião, porque você começa a acreditar no milagre da vida, crescendo dentro de você, né? E aí, quando acontece uma situação em que não foi como o esperado, né, que seria nascer de 9 meses, ficar os 3 dias aqui no hospital, depois ir para casa, tudo tal. Quando acontece dessa forma, a gente tem família de vários tipos, né? A gente tem famílias que são mais fáceis, que entendem, contribuem, colaboram. A gente tem famílias que precisam de mais ajuda para conseguir mais tempo para assimilar tudo isso, né? Tudo isso. Aceitação também, né? Aceitação também. Por que aconteceu comigo? Né? Por que com o meu bebê? Eu aprendi esses dias que a gente não deve perguntar mais por quê, mas para quê? Para né? quê? Para que eu tenho que passar por isso? Exatamente. Né? Exatamente. Para quê? Qual a lapidação que eu preciso passar, né? Quando a gente chega nesse grau de maturidade, que a gente não pergunta mais por quê e o para quê, as coisas parecem que vão se encaixando, as coisas né? mudam bastante e aí, em vários âmbitos. E tendo uma equipe, né, humanizada, infraestrutura para contar, isso também dá uma segurança, né? Sim. Apesar do medo que deve existir até essa mãe conseguir pegar esse bebê e levar para casa, né? Dúvida. E ela foi de alta. Esse bebê foi de alta. Foi de alta? Foi, a mãe tá lá, esses dias ela trouxe a bebê pra gente ver. E esse relacionamento que trouxe fica, esse bebê pra gente ver, falou, não, tá mamando, tá mamando. Elas voltam muito para ver a equipe, né? Para ver as meninas, para ver
para ver como o bebê tá se desenvolvendo bem, né? Ó, tô cuidando direitinho, tá? Ó, e ela não... acho que naquele momento eu não falei, mas a tráqueo é aquele buraquinho, né, no pescoço para a criança ajudar a respirar. Ela não precisou, olha, ela tá mamando, ela tá... Você vê a alegria dessa mãe de levar... Parece que ela tá levando uma boneca, é a bonequinha dela para casa, né? Então, é muito gratificante, Mônica, ter esse retorno, inclusive desses bebês mais prematuros, né? E que bom que se cria esse vínculo com a equipe também, né? Isso Sim, significa com certeza. o resultado de um trabalho humanizado, né? Teve uma mãe que falou para uma técnica de enfermagem minha, assim, que o bebê dela convulsionava muito, né? Pela prematuridade e alguns fatores, né? E teve uma hora que ele fez... o bebê, ele faz umas carinhas, né? Alguns sinais, né? Aí a técnica falou assim, mãe, agora ele tá fazendo cocô. Olha... E ela falou isso numa emoção, Mônica, tipo assim, nossa, meu filho fez cocô. Tipo, meu Deus, esse intestino tá funcionando, ele, né? Porque as eliminações normais da gente, Mônica, é um dos indícios para uma alta. Esse intestino funcionar, né? Esse intestino trabalhar certinho para esse bebê. Ela ficou tão emocionada do filho dela ter feito cocô e ela saber diferenciar. Nossa, ele não está convulsionando agora, ele está fazendo um cocô. E foi muito, muito emocionante para mim também, Mônica. É algo simples que para aquela mãe representou tudo naquele momento. Tudo na vida dela, que ela sabia que aquele intestininho do bebê dela estava funcionando adequadamente. Nossa. E, por outro lado, acredito que vocês também, de equipe, têm todo um trabalho psicológico também, né? Sim. Para lidar com isso tudo, Sim. né? Sim, alguns dias mais difíceis, outros dias mais fáceis, outros dias gratificantes, que recompensam os dias difíceis. Mas treinamos a nossa equipe. A equipe, elas também são muito humanizadas, procuram sempre estar... como a Thalita falou, às vezes não é possível carregar o bebê. Mas aí elas ensinam o toque, como é o toque adequado, que não é como a gente imagina, tem um toque correto para o prematuro, né? Então, essa humanização da equipe, ela faz total diferença e esse vínculo que se cria por meses. E é por isso que elas voltam, porque assim, olha o que você me ajudou, né? Olha, você me ajudou, hoje eu tenho aqui meu filho, porque vocês estavam aqui, né? Imagino que deve ser um sentimento de gratidão enorme. Sim, é uma equipe. A gente fala, conversa com seu bebê, né? Conversa com ele tá ouvindo você, mãe. Conversa com ele, fala. Imagina quando esse bebê dá algum sinalzinho ali, né? De ouvir a voz da mãe. E ele dá. A voz que ele ouviu, né? Sim. Ele dá. Ele dá. Imagino que emoção. Já tô eu aqui emocionada. E eu choro assim, fácil. Gente, a gente nem viu a hora passar, a gente já tá terminando. Mas eu queria, Patrícia, começar com você, que você usasse da nossa câmera aqui e falasse agora com a mãezinha que tá gestante. Primeiro, para essa prevenção. E segundo, se ela receber essa notícia de que o bebê dela pode nascer prematuro, de que forma, né, receber melhor essa notícia. Gostaria que você orientasse essa gestante a partir de agora. Então, você que está gestante, né? A gente sabe que os hormônios estão à flor da pele, estão aflorados e a gente acaba, às vezes, não conseguindo controlar. Mas é muito importante que você vá ao médico, faça seu pré-natal adequado, os exames que eles pedem, tudo para prevenção, para o seu bebê não nascer antes da hora. Mas, caso aconteça de vir um diagnóstico da possibilidade dele chegar antes da hora, que você não se desespere, porque hoje a gente tem muito, mas muito conhecimento nesse âmbito da prematuridade também. E, Thalita, para você, eu queria que você também usasse a sua câmera para justamente falar com essa mãe que acabou de ter esse bebê prematuro, né? Que às vezes está difícil essa aceitação, está difícil de entender o para quê. O que você teria para dizer para essa mãezinha? Eu teria para dizer para essa mãe que sei que é difícil, né, essa fase, mas que a força dela vai fazer total diferença na vida daquele bebê. E a família, né, a mãe, o pai, né, a família do bebê tem total
contribuição para a evolução clínica desse bebê, para esse tratamento ser mais rápido, para essa aceitação ser mais fácil, e que nós, da UTI neonatal aqui do HFC, estamos totalmente preparados para recebê-lo, para cuidá-lo, para acolhê-lo, inclusive a família. E tudo que essa mãe precisar, a gente vai estar lá e vamos ajudá-la a passar por esse desafio, que eu sei que é enorme. E contem aí com a gente, né, para tudo, né? Para ter a nossa equipe perto, para tirar as dúvidas, ser transparente. E eu tenho certeza que esse bebê vai logo para casa. Aí viva o Novembro Roxo, né? Viva o De Novembro conscientização Roxo. e de prevenção à prematuridade. Meninas, eu quero agradecer a participação de Nós vocês que aqui comigo. agradecemos, Mônica. Muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Mônica. Obrigada, Eu que parabéns pelo agradeço. trabalho de vocês. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios também, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também no Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.